Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Hoje é a nossa aula de número 6. Olha só, objeto de conhecimento, cálculo de porcentagens de acréscimo e decréscimo simples. Detalhamento, juros, descontos e acréscimos. Venham comigo, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, vamos aqui então dar início à nossa aula. Lembrando, né, na nossa aula a gente vai falar de juros, tá bom? Mas, em especial, nós vamos falar de juros simples, tá legal? Acredito que seja aí para vocês ainda o primeiro contato aí, né, com esse conteúdo de juros, né? Uma vez que vocês são aí nossos alunos aí do 7º ano. E a gente vai trazer aqui de uma forma bem simples, né, para que você aí compreenda as definições aí de juros simples, tá legal? E aí, alunos, eu trouxe aqui para vocês uma conversa, né, entre 3 personagens e eles fazem aí um breve diálogo aí sobre juros. Vejam só o que cada um deles fala sobre juros. O que eles fizeram? O que aconteceu? Acompanha só comigo aí na nossa próxima cartela aí. Olha só, Pedro diz o seguinte: fiz um empréstimo de uma quantia, pago o juro pelo tempo que durar o empréstimo. Olha só o que diz, eu fiz um empréstimo, pago o juro pelo tempo que durar o empréstimo. Claro, se você fizer um empréstimo, né, os juros eles serão incididos, né, sobre o valor daquele empréstimo. Por isso, então, né, que Pedro está pagando juro, ele emprestou um dinheiro. Se ele empresta, ele vai ter que pagar algo a mais, né, sobre esse valor para a pessoa o qual ele emprestou o dinheiro. Essa pessoa pode ser uma pessoa física, pode ser um banco, pode ser uma instituição, beleza? A nossa próxima personagem é a Célia. Olha só a situação da Célia, alunos. Atrasei um pagamento da fatura do cartão. Paguei juros proporcionais aos dias de atraso. Olha outra situação aí que envolve juros. Se você atrasar uma conta, né, via de regra, você vai pagar juros, né? E referente aos dias, é claro, referente àquele período pelo qual aí a conta ficou em atraso. Isso aqui é algo muito comum, alunos, muito comum no nosso dia a dia, né? Quantas vezes aí a gente não consegue pagar a conta de água em dias, uma conta de luz em dias, né? E diante dessas situações, infelizmente, né, existe um sistema que nos cobra juros, né, sobre aqueles dias em que a conta ficou em atraso, beleza? Vejamos então o que diz o nosso próximo personagem. Olha só, o que o Lucas falou? Comprei parcelado, pago juros de acordo com o número de parcelas. Olha só, se comprar parcelado, né, claro, vai pagar juro, né? Por quê? Porque comprar parcelado dá a mesma ideia de emprestar um dinheiro, só que você vai devolver esse dinheiro em parcelas. Mas a ideia é a mesma ideia de emprestar, né? Lembra lá do Lucas, no começo da história? O Lucas emprestou um dinheiro, então ele teve que pagar juros por esse dinheiro. E chegamos então... o nosso primeiro personagem, né? Ele emprestou um dinheiro e pagou juro por esse dinheiro. E aí o Lucas, né, que no final ele comprou uma coisa parcelado. Comprar parcelado vai dar a mesma ideia dele emprestar um dinheiro, tá bom? Se vai emprestar porque ele vai pagar parcelado, então ele também vai ter que pagar juros por esse dinheiro que ele emprestou e vai devolver esse dinheiro parceladamente. Beleza? É uma introdução aí para a gente falar de juros, porque agora a gente vai definir, né, melhor, definir na sua forma literal, na forma clássica, eu vou trazer aqui a definição de juros para vocês. Vejam só comigo então na nossa próxima cartela. Temos então aí, ó, o significado de juros. O que é juro então, né, professor? Olha só, meus alunos, acompanha aí. Juros é, na verdade, uma porcentagem, olha a palavra que a gente já está usando aqui nas nossas aulas anteriores, ó, porcentagem que se acrescenta ao final
de um, atenção, ó, empréstimo durante um tempo estabelecido. Tá legal? Uma dos significados de juros é isso, é uma porcentagem sobre um valor. Outra definição diz assim, ó, é um valor percentual. Falou valor percentual, está falando também de porcentagem, tá, aluno? Percentual. Acrescido ao valor da parcela de uma compra, feita a prazo. Lembra da história lá do Lucas? Comprou a prazo, pagou juros, né? É o exemplo, então, ó, dos juros, né, do cartão de crédito. Cartão de crédito, ele tem ali, está incluso ali, juros quando a gente compra parcelado, tá bom? Um outro significado, alunos, para juro, é bem legal também, ó. O juro, ele pode ser dito sendo o lucro obtido por um dinheiro emprestado. Emprestar dinheiro a juro. Isso aqui, aluno, remete muito à ideia dos bancos, né? O banco, né? Imagina aí, você tem aí seus pais, né? Tem a necessidade de comprar um carro, comprar uma casa, comprar alguma coisa de necessidade aí que vocês tenham. Ele precisa pegar um dinheiro emprestado no banco. Claro que o banco ele vai lucrar com o empréstimo desse dinheiro. Esse lucro referente ao emprestar esse dinheiro, esse lucro, na verdade, aqui na matemática, a gente vai dizer que esse lucro é referente, ele é os juros, né, obtidos sobre esse valor que foi emprestado. Beleza? Veja só comigo o que nos aguarda na próxima cartela. Então, vamos imaginar que você aplicou R$1.000 a uma taxa de juros de 10% durante 10% ao ano durante 3 anos. Olha só, imagina só, tá sobrando um dinheirinho na conta aí, né? O papai tem dinheiro sobrando aí, vai fazer investimento. Vamos lá, vamos continuar o nosso contexto. Durante 3 anos, em regime de juros simples. Atenção, pessoal, isso aqui é muito importante, isso aqui, ó. Por quê? Porque existem outras formas, outro regime de juro, tá legal? Juro composto, mas que a gente não vai aqui entrar em detalhe ainda, até porque vocês ainda são alunos do 7º ano e é o nosso aí primeiro contato aí com esse conceito, tá bom? Então, atenção, em regime de juros simples, quanto você receberá ao final de 3 anos? Olha só, você emprestou o dinheiro, certo? Emprestou o dinheiro e a uma taxa de 10%, quanto então você vai receber ao final? Acompanha só comigo então. No primeiro ano, olha só como a gente calcula. No primeiro ano, foi R$1.000 que eu emprestei, ó. Tá legal? R$1.000. A taxa é 10%. Aí, ó, pensa só comigo, relembra um pouquinho lá das nossas aulas. 10% de 1.000. 10% de 1.000 é 100, né? 10% de 1.000 é 100. Quer dizer, então, olha, que no primeiro ano, ele vai ter 1.100. Beleza? Por que 1.100? Porque ele vai ter aí, né, um juro, vamos voltar aqui a nossa cartela. Ele vai ter um juro aí de R$100. O capital, né, o dinheiro dele vai ser acrescido de mais R$100, né? Só que ele emprestou não foi só por um ano, né? Vamos ver então no segundo ano, quanto ele ficou no segundo ano desse que ele fez esse empréstimo? Olha só, acompanha comigo aqui, ó. No segundo ano, ele já tem 1.100. Por que 1.100? Porque ele tem o rendimento que foi do primeiro ano, né? Que foi 1.000 mais, vou melhorar aqui, 1.000 mais 100. Sabendo disso, se já tem 1.100, vai acrescentar no segundo ano, agora atenção, alunos, quanto é o juro de R$1.000? A gente já sabe, o juro de 1.000 é 100, né? É 100. No segundo ano, também ele vai ganhar de juro mais R$100. E por que vai ganhar mais 100? Porque nós estamos tratando de juros simples, tá legal? Então, ele vai ganhar mais R$100 de juro e no segundo ano, então, ele já vai ter, então, um montante, né, um valor aqui do dinheiro de R$1.200. Vejamos, então, quanto ele vai ficar no terceiro ano, porque ele emprestou esse dinheiro por 3 anos. Acompanha comigo. No segundo ano, para não perder o raciocínio, no segundo ano ele já tinha 1.200, tá legal? Por isso, ó, o professor colocou aqui para você, ó, 1.200.
Mas esse dinheiro está aplicado a 10%. O dinheiro que ele aplicou, que era os R$1.000, ele aplicou a 10%. A cada ano, ele está ganhando 100 de juros. Por quê? Porque nós estamos tratando de juros simples, né? E é uma porcentagem, 10% em cima lá daquele dinheiro do capital inicial, lá do dinheiro inicial que foi feito o investimento, lá o empréstimo. Tá legal? E aí, dito isto, então, perceba que ele já tinha 1.200, ganhou mais 100 no terceiro ano, ficou então com R$1.300. Beleza? Acompanha só então o detalhamento aí final da nossa questãozinha. Ao final de 3 anos, você receberá R$1.300. Ele é a soma de quem? De R$1.000 emprestado, mais R$300 ó, de juros simples. Por que 300? Porque a cada ano ele estava ganhando, né, R$100 de juros, assim como você viu aí no nosso desenvolvimento da cartela anterior. Então, ó, perceba que os juros de cada período são sempre os mesmos. Por que são os mesmos? Atenção, aluno. Porque nós estamos tratando de juros simples, tá legal? Tem que ficar esperto para esse detalhe. Juros simples. Isso ocorre porque a taxa de 10% incide somente sobre o valor inicial. Beleza? Tem que ficar atento. Perceba que nós calculamos uma porcentagem apenas do nosso valor inicial. O valor inicial não era 1.000? A gente calculou 10% de 1.000, descobriu então que os juros era de 100, né? E aí, feito isso, então a gente percebeu que a cada ano ele ganhava R$100. Por isso, então, ele ficou ao final com R$1.300, ok? Vejamos então, olha só o que nós temos aqui, ó. Juros simples. Atenção, chamamos de juros simples a quantia calculada sobre a aplicação de um capital. Começa a memorizar as coisas importantes aqui, ó. Capital. Esse capital está se referindo ó, à palavra dinheiro, tá bom? Capital é dinheiro. Ao final de um período de aplicação, tá bom? Que pode ser um empréstimo, né? Ou pode ser um investimento, né? Você investiu o dinheiro, tá bom? Uma aplicação qualquer. Mas tem que ficar esperto para essa palavra capital, que tem sido identificada aqui no nosso contexto de dinheiro. Dito isto, olha só que coisa tranquila. Para calcular os juros, o professor vai trazer para você aqui, ó, uma fórmula. Sim, fórmula, professor. Sim, alunos, uma fórmula. O que é uma fórmula, né? Ela é uma equação matemática que ela dá o valor dos juros. Tá legal? E vou começar a te antecipar que também não tem somente uma maneira da gente calcular os juros, não, tá bom? É bom a gente usar a fórmula porque ela nos ajuda aí a estruturar o cálculo e facilita, então, para que nós chegamos, então, à resposta de uma forma, muitas das vezes, mais simples, tá legal? Então, olha só. A fórmula é a seguinte, ó. Juro é igual. Agora, presta atenção. Juro, eu falei juro? Juro, por isso eu coloquei aqui, ó, letra J. Por sorte, letra J. É igual capital, olha aí, capital. C. Taxa, agora atenção, taxa é representado pela letra I. E o T representa o tempo. Vou detalhar aqui para você bem esses termos, tá legal? A gente detalhar aqui, tem aqui uma cartela bem interessante que eu fiz para você, que é a cartela que a gente detalha aqui os termos fundamentais para calcular o juro, tá legal? É muito importante a gente saber isso, por isso o professor retomou aqui, para a gente não perder o raciocínio, tá legal? Porque olha só, no estudo dos juros, olha só, capital nós vamos representar pela letra C. Tem que ficar claro para você. O que é capital? É a quantia emprestada ou investida, tá legal? Isso é um capital. Faz também relação capital é dinheiro, tá legal? Dinheiro. Os juros, o que são os juros? Olha só, primeiro, observe, a gente vai representar juros pela letra J, tá legal? E o que é o juro? É um valor pago ou recebido, tá legal? Imagina que você comprou parcelado, você vai pagar juro por aquele parcelamento, tá legal? Mas imagina que você está sobrando dinheiro, você investiu dinheiro em uma instituição financeira. Então você vai receber
juros por esse investimento, tá legal? Tem essas duas condições, juros, ou você paga ou você recebe, tá legal? Outro termo importante é o que nós chamamos de montante. O que é como representar o montante? Pela letra M. Agora observa, o que é um montante? O montante é a gente somar o capital mais o juro. E a gente representa por essa formulazinha aqui, ó. Montante igual capital mais juro. A fórmula nos ajuda a responder aí as questões, tá legal? E aí outro termo fundamental é a taxa de juro. E a taxa, ó, vamos representar pela letra I, beleza? E a taxa é a porcentagem, atenção, que pode ser, ó, cobrada, né? Se você fez um empréstimo, vão te cobrar uma taxa de juros, ou recebida, tá bom? De repente, se você fez investimento, você vai receber algo referente a esta taxa, receber dinheiro, né, referente a essa taxa. E ainda temos um outro termo fundamental, que é o tempo. O tempo é o período do empréstimo ou investimento, tá legal? Tempo em que você investiu ou você emprestou dinheiro. Agora sim, temos a fórmula, né? Que para calcular os juros podemos utilizar essa fórmula que o professor trouxe aqui para você, ó, que você vai encontrar aí nos livros aí de matemática, essa fórmula mágica, que ela ajuda-nos a calcular o valor dos juros. Memoriza comigo. J quer dizer juros, C capital, I taxa e T o tempo, tá legal? Vejamos aqui na nossa próxima cartela. Que o professor, nós vamos detalhar aqui quem são esses termos, olha só. Jorge aplicou 20 mil reais em um banco a uma taxa de 15%. 15% ao ano. Após 3 anos de aplicação, ele recebeu 6 mil reais de juros. Quais são os termos aí, né, que nós vimos na cartela anterior, que estão envolvidos aí na nossa questão? Vejam só. Jorge aplicou 20 mil reais. 20 mil reais, isso aqui, ó, ele aplicou, isso aqui é o capital. Em um banco. Olha só, taxa 15%. I, esse cara aqui é o I. Após 3 anos. 3 anos, ó, referente ao tempo, tá legal? E recebeu 6 mil reais de juros. Se recebeu 6 mil reais de juros, então esse cara aqui, claro, esses 6 mil reais aqui, ele se refere aos juros. Podemos dizer assim, ó, usando a simbologia, né, usando a abreviação, o capital é 20 mil reais. A taxa, olha só, taxa representa pela letra I, tá? A taxa 15%. E aí, pessoal, é importante tu lembrar, ó, 15% é a mesma coisa que a gente falar 15 sobre 100, ó, né? 15% é uma divisão por 100. Então, tanto faz a gente falar 15% usando o símbolo da porcentagem, como também utilizar a fração. Mas eu vou te chamar a atenção para essa representação aqui, ó, porque é a que a gente vai utilizar para aplicarmos na fórmula, tá legal? O tempo do nosso enunciado, o tempo, é 3 anos. E, por fim, os juros que a gente representa pela letra J é 6 mil reais. Beleza? Definimos aí os termos. Não tem cálculo ainda nesse nosso exemplo, já mesmo identificar os termos aí para a gente poder calcular daqui a pouco, calcular aí, então, os juros referente aí a um capital, beleza? Agora, ó, dito tudo isto, né, a gente já viu, já conceituamos aqui o que é juros, né? A gente já conceitou os termos que envolvem juros, né, que é capital, memoriza aí, ó, capital, dinheiro, taxa e o tempo, certo? São termos importantes. E o próprio juros, um termo muito importante dentro aí da
matemática, a gente está começando aí, o que nós estamos falando aqui é um pouco já da matemática financeira, tá legal? Então, dito tudo isto, então agora vamos resolver alguns problemas que envolvem o cálculo de juros. Acompanha comigo na tela. Olha só, temos então a questão: Carlos aplicou 12.500 por 3 anos a uma taxa de 2% ao ano em regime de juros simples, tá bom? Nós estamos trabalhando com juros simples na nossa aula. Então, atenta ao seguinte, ó. Carlos aplicou 12.500. 12.500 é o capital. Representamos pela letra C. Por 3 anos. 3 anos é o tempo, que nós representamos pela letra T. Há uma taxa de 2%. 2%, a taxa a gente representa pela letra I. Então, o nosso I, nesse caso, né, o I é igual a 2%. Agora, vejam só a pergunta. Quanto ele irá receber de juros ao final desse período? Quanto ele vai receber? Aí, pessoal, eu te aconselho, né, a usar a fórmula que o professor Paulo te ensinou, te mostrou agora há pouco. Vai lá, pega a fórmula, a gente vai substituir na fórmula. Veja só como vai ficar bem tranquilo. Vou colocar a fórmula aqui, ó. O juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Perceba que ele quer saber quanto ele irá receber, tá bom? De juros. Então ele quer saber, ó, o juro. Até botar uma interrogação aqui para a gente perceber que ele realmente quer que a gente saiba, descubra o valor dos juros, que esse juro a gente aprendeu que ele é representado lá na nossa fórmula pela letra J. Beleza? Pronto. Dito isso, vem comigo aqui, ó. O juro, ele é o capital. Mas quanto vale o capital? É só a gente olhar lá para o enunciado, a gente sabe já que o capital é 12.500. Quanto vale a taxa? Esse capital foi aplicado a qual taxa? Está aqui a taxa, ó. Taxa, ó, 2%. Vou colocar assim mesmo. 2%. Vezes, lembrando que aqui é vezes, vou fazer um pinguinho aqui para ficar legal. Vezes o tempo. Mas por quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado? Por 3 anos. Pronto. Dito isto, ó, lembra que o professor Paulo falou para você que 2% a gente pode representar de duas maneiras? Ou faço 2%, ou posso falar também, ó, 2 sobre 100. Porque porcentagem é uma divisão por 100, né? Então, eu te aconselho a substituir o 2% pela fração 2 sobre 100. E acompanhe então comigo só como vai ficar o nosso cálculo. Vejam só. Nós temos que o juro, vou trocar, deixar de vermelho para não ficar muito colorido esse negócio aqui. O juro é igual a 12.500, olha só, vezes 2 sobre 100, vezes 3. Beleza? Agora, ó, um detalhe, ó, tem uma multiplicação, no numerador está multiplicação, ó, tudo multiplicação e uma divisão por 100. Aí, ó, aprende logo essa com o professor aqui, ó. Simplifica o zero para facilitar o nosso cálculo, ó. Simplifique esse zero com esse, ó. Simplifique esse outro zero com esse, ó. E vai sobrar, então, 125 vezes 2 vezes 3. E aí, então, o juro, ó, 125 vezes 2 é 250, certo? Vou fazer passo a passo aqui para você. 250 vezes 3. E 250 vezes 3 é 750. Eu vou colocar agora o 00, que é o símbolo do dinheiro, né? Em dinheiro, então, ficou então que os juros são igual a 750, beleza? Fechamos aí a letra A, tá bom? Isso aqui nós fizemos aqui a resposta da letra A. Mas tem a letra B. E o que pede na letra B? O montante. E o que é o montante? O montante é nada mais, nada menos do que a soma, pessoal. Montante é o tudo, é a soma do capital
mais o juro, tá legal? E a gente vai fazer isso, vamos pegar o valor do capital e somar com os juros que Carlos recebeu, beleza? Vejam só então como vai ficar. Acompanhe aqui comigo. Já sabemos que o capital é 12.500 e sabemos que o juro é 750. Não ficar então o seguinte, ó. Vou te lembrar aqui a fórmula ainda, que o montante é igual ao capital mais o juro. O montante é igual a 12.500 mais 750. Então, o montante será igual... Agora é só fazer cálculo. Fazer aqui do ladinho com você. 12.500 mais 750. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 7 mais 5, 12. Sobre 1. 2 mais 1, 3. Baixo 1. Então, dá 13.250. Então, nosso montante, 13.250 reais. Fechamos, então, a letra B. Bem tranquilo, ó. Calculamos o juro. E aí, agora a gente calculou, então, o montante. Beleza? E aí, pessoal, nós temos ainda mais uma questãozinha para a gente resolver. Mais uma questão aí que vai envolver, então, aí, o cálculo dos juros. Beleza? E aí, acompanha só comigo aí, então, a nossa próxima questão. Vejam só. Olha só, Marta fez um empréstimo. Imagina só, Marta queria construir alguma coisa, né, fazer alguma coisa importante. Ela fez um empréstimo de 4.000. Observa comigo, esse 4.000 é o capital, tá legal? Que a gente representa ele pela letra C. Por um período é tempo, tá legal? De quanto? De 9 meses. Isso aqui, ó, é o tempo. A uma taxa, que é o I, de 3%. Quanto Marta pagou de juros? Pessoal, juros é só a gente substituir na fórmula mágica aí que o professor te ensinou no início da aula. Ó. Os juros. Vamos trazer para cá a resposta da letra A? O juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembra que a taxa é importante que ela esteja na forma de fração. Então, já se liga nessa aqui, ó, nessa informação. 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, né? A gente já vai trazer desta forma aqui para a fórmula, tá bom? Vejam só, então. Ficamos que o juro é o capital. Quanto é o capital? 4.000. Quanto é a taxa? A taxa, 3%, que é a mesma coisa que falar 3 sobre 100. Quanto é o tempo? Por quanto tempo ela fez o empréstimo? Marta fez o empréstimo? Por 9 meses. E perceba, olha só, 9 meses, ó, e a taxa também está em mês, tá? Isso aqui é importante também a gente ficar atento com esse detalhe. As unidades têm que ser a mesma, tá bom? Dito isto, o juro vai ser igual. Olha o que o professor te ensinou. Tem multiplicação, tudo é multiplicação no numerador e tem uma divisão por 100, né? Então, simplifica, ó. Bem tranquilo. Corta esse zero com esse, ó. Corte esse zero com esse. Não é cortar, né? É simplificar, tá bom? Cortar é uma maneira que a gente costuma aí falar aí, mas é simplificar, tá legal? Simplificando, então, nós ficamos com 40, sobrou 40 vezes 3. 40 vezes 3 é 100 e... 3 vezes 4 é 12, é 120. Isso aqui ainda está multiplicado por 9, tá bom? Ficou 40 vezes 3 vezes 9. Então, o juro é igual a 120 por 9. Bora fazer aqui, ó. 120 vezes 9. 9 vezes 0 é 9. 9 vezes 2 é 18, sobe 1. 9 vezes 1 é 9, mais 1, 10. Quer dizer que o juro, então, é 1.080. Agora, eu vou botar aqui 00, porque nós estamos tratando de dinheiro, tá bom? Juro igual a 1.080. Quanto, então, é o montante? Quanto é, então, que Marta vai pagar por esse empréstimo? O montante é a soma, né? Que aprendeu aqui hoje. Que o montante, ele é a soma. Olha, eu vou trazer para cá a resposta da letra B, tá? O montante, ele é a soma de quem? Do capital mais o juro. Então, o montante é... Quanto é o capital? Quanto foi que Marta pegou emprestado? 4.000. Quanto Marta ganhou de juros?
Tá aqui, ó. 1.080. E aí a gente vai somar 4.000 mais 1.080. E é um cálculo bem tranquilo, né? 4.000 mais 1.080, 5.080 reais. Quer dizer, então, que se Marta pegar aí 4.000 emprestado, vai pagar de juros 1.080, né? E no montante, né, no total, a Marta vai pagar o total 5.080, beleza? Alunos, espero sinceramente que vocês tenham compreendido essa parte introdutória aí de juros simples, tá legal? E aguardo, então, assim a gente finaliza a nossa aula e aguardo vocês aí para a nossa próxima aula, tá legal? Tchau, pessoal!